Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E para ser ouvinte do ZentãoCast, você precisa passar por uma liturgia do cargo, que é o seguinte, é ouvir o podcast e compartilhá-lo. E aí sim você está dentro da liturgia do cargo de ser o ouvinte do ZentãoCast. Pois bem, esse é o tema do episódio de hoje. Essa coisa de que o pessoal aí isentão, o pessoal da imprensa, o pessoal aí da direita moderada agora está exigindo de presidente, de ministros e de políticos a tal da liturgia do cargo. Porque olha só, tal coisa fere a liturgia do cargo, escrever tal coisa, tuitar tal coisa, isso fere a liturgia do cargo. Você precisa ter ali a liturgia do cargo, tem que respeitar a liturgia do cargo que exerce. Pois bem, antigamente não se tinha isso. Quando ministros e presidentes roubavam o país, não se falava disso. Não se falava desse negócio de liturgia do cargo. Então você chegava lá no Lula e falava: bom, você roubou aí bilhões aí do BNDES, desviou bilhões do BNDES. Ó, vejam bem, presidente, o senhor deveria respeitar a liturgia do cargo. Ninguém fazia isso. Ou chegava na Dilma, né? Ou lá Dilma: ó, presidente, você, né, a senhora não podia ter pedalado daquela forma. Isso fere a liturgia do cargo. Isso não fala. Agora, quando está o presidente, o Jair Bolsonaro, ele vai lá, coloca um vídeo de homossexuais num bloco carnavalesco, urinando na cara do outro. Aí o que ele fala? Ah, isso fere a liturgia do cargo. Ó, vejam bem, isso fere o decoro, isso é quebra de decoro. Aí quando o ministro vai lá, o ministro do MEC lá, o Abraham Weintraub, vai lá, acaba fazendo uma piada relacionando aí drogas a Lula e Dilma, aí vieram não só os pessoal da esquerda, mas vieram assim liberais, começaram a falar: ó, vejam bem, ministro, o senhor tem que ver a liturgia do cargo, que não sei o quê. Então, não se exigia antes essa coisa da liturgia do cargo. Agora, quando é um governo de direita, de verdade, agora exige-se essa coisa da liturgia do cargo, tem que fazer tudo ali de acordo com uma certa liturgia do cargo que eu não sei qual é, porque é impressionante como sempre solta ali na imprensa algo do tipo assim: olha só, Bolsonaro, tantos meses aí de governo, ele ainda não sabe o que é ser presidente. Tá bom, o que é ser presidente para a imprensa? Eu acho que é o seguinte: é você simplesmente comprar a imprensa. Se você compra a imprensa, pronto, aí já é um grande presidente, maravilhoso presidente. Porque toda essa birra da mídia com o Bolsonaro, claro, é por conta de que a imprensa não está recebendo dinheiro estatal. É por isso que a gente tem que inventar um motivo para falar mal de tudo. Se Bolsonaro respirar, vai dizer que é por culpa. Ele vai dizer que Bolsonaro está interferindo no clima do planeta. Teve a notícia aí que o Trump usa laque, aí o laque tem lá o CFC, né, o clorofluorcarbono, que isso é o gás estufa. Então, sei lá, pode ter uma notícia dessas. Então, eles precisam assim pegar no pé do presidente, dos filhos, dos ministros e políticos ali que o apoiam. É para dizer aquela coisa, aquele purismo. O esquerdista, ele sempre vai falar mal de tudo. Ele acha que sempre o governo Lula, o governo Dilma foram ali maravilhosos, tem que ser daquilo do que a propaganda diz, que a gente sabe muito bem do que na verdade foi os governos petistas. Foram governos que foram corruptos, e a corrupção não foi só para benefício próprio, mas para a questão
né, do projeto de poder do Foro de São Paulo. Então, aí eles precisam criar aquela narrativa de ser contra a corrupção, e aí tem que exigir do governo, começa a inventar, não é assim inventar, mas começa a criar assim números assim padronizados para dizer aos problemas do país. Olha, 13 milhões de desempregados, não sei quantos milhões de crianças na rua, não sei, pessoas passando fome. Outro dia estavam negando aí, eles falavam tanto, o Lula acabou com a fome, com a pobreza no país. Aí que o Bolsonaro fala, não, esse negócio aí da fome aí é mentira, não sei o quê. Aí eles falam, como assim, presidente, como assim? O Bolsonaro tá falando aí que não tem fome no Brasil. Aí começa a mostrar ah, várias matérias de crianças aí com famintas, aí desnutridas, que não sei o que, a desnutrição, não sei, subnutrição, tal, não sei o que. Eles começam a mostrar várias matérias, é impressionante. Só para manter a narrativa, só para dizer que o país tá uma porcaria com o Bolsonaro. Aí fora aquela narrativa de que a Amazônia está sendo desmatada. Só porque o ministro do Meio Ambiente, lá, o Ricardo Salles, ele tá cortando uma mata de ONG globalista, ONG ambientalista. Aí pô, tá falando que tá desmatando a Amazônia. Então, aí sempre fica com essa coisa, sempre a imprensa fica. Qual é dessas polêmicas idiotas? Por exemplo, eu falei lá do Golden Shower. Mas ele botou aí vídeo pornográfico no Twitter, isso é uma vergonha pro presidente, que não sei o que. Acho que pode até um pedido de impeachment. Não sei o que, é motivo para impeachment. Aí no exato momento que descobriu que eles estavam, né, que eles estavam, lá os que estavam no vídeo, eram pessoas, era de um bloco LGBT. Aí o discurso mudou. Aí falaram que aquilo ali é uma performance artística, que Bolsonaro está denegrindo a imagem do carnaval brasileiro. Imagem do país, do carnaval brasileiro para o exterior. É impressionante como eles têm essa coisa, se chama dialética, né? Eles têm discurso para tudo. Tem dois discursos para tudo. Então, eu falei do caso aí do Abraham Weintraub, né? Ele, principalmente como ele é um dos ministros que mais faz assim piadas, principalmente lá no Twitter. Aí a imprensa, a capa foi da Isto É, ele como um palhaço, não sei o que. O ministro é que faz palhaçadas porque é o ministro que ele quer, ele é obscurantista, ele aí corta verbas para a educação, ele faz terraplanista, não sei o queísta, começa aquelas palhaçadas. Eles começam essa exigência de liturgia do cargo como se eu tenho que ser sério, né? Não pode fazer brincadeira. Tem gente que realmente pode estar incomodada com essa postura do presidente, dos ministros, coisa mais dos filhos do Bolsonaro, serem mais brincalhões, fazer ou então responder de forma irônica algum jornalista. Você pode até incomodar com isso, mas, como eu falei, essa certa hipocrisia, esse pessoal da imprensa, o pessoal da esquerda e o pessoal liberal ficar exigindo liturgia do cargo. Exigir que tem que ser uma coisa séria, não sei o que, não pode ser esse. Realmente o liberal ele fica muito incomodado com esse estilo do Bolsonaro, o estilo é o tio do pavê. Ele prefere o estilo mais dos tucanos, aquele estilo de pessoas que sabem falar bem, tem boa oratória, não sei o que, tem todo aquele jeito comportado, eles sabem em dialogar com os dois lados, e é isso que, justamente esse ponto que eu ia chegar. Quando eles falam esse discurso realmente os liberais, eles falam esse discurso de tem que respeitar a liturgia do cargo, é justamente isso, você é o tal do equilibrado. Você não passar aquela imagem do extremista.
Você tem que ser aquela pessoa que sabe dialogar com os dois lados. Então, por exemplo, isso aconteceu. Assim, um dos motivos do Lula ter sido eleito, além, claro, de toda a engenharia social que foi feita para que o povo elegesse o Lula e também toda a questão do pacto de Princeton entre, né, Lula e FHC, né, o Foro de São Paulo, o Diálogo Interamericano, é que, digamos assim, o FHC ia ficar ali, ficar 8 anos no poder, ia pavimentar o caminho para o Lula ser o presidente. Mas um dos motivos do Lula ser aceito pelo povão foi justamente um fator chamado Duda Mendonça, né, que é o marqueteiro do PT, que fez o Lulinha Paz e Amor, lá em 2002. Porque o Lula, antes, ele era visto como aquele sindicalista maluco que queria a revolução comunista. O discurso dele era muito socialista, vamos taxar os banqueiros, vamos taxar as grandes fortunas. Então, um discurso totalmente socialista. E o Lula teve que mudar um pouco o discurso. Isso é típico de socialista, né? Tem que mudar o discurso. Ele teve que ser ali o cara mais equilibrado, entre aspas. Não o discurso de um extremista de esquerda. E os liberais, eles exigem do Bolsonaro uma postura de que ele tem que saber conversar com os dois lados, porque acha que o Bolsonaro é um extremista. Acham que os ministros são extremistas, os filhos são extremistas. Então, por isso que eles preferem o estilo mais dos tucanos. Porque os tucanos, provavelmente esse pessoal da mídia também, aqueles que, digamos assim, não são antipetistas da mídia, eles preferem o estilo tucano, porque tem esse estilo de, digamos assim, conversar com os dois lados. Quando, na verdade, os dois lados eles se aproveitam de assim, um pouco ali do discurso da direita, mas são alinhados com o pessoal da esquerda também. Um exemplo que eu vejo é o João Dória, que é o governador de São Paulo. Então, na campanha, ele veio com essa coisa de eu sou lá o Bolsodória, né? Foi apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Mas ele dialoga bastante com o PT, com a esquerda também. Então, é o cara que faz o chamado jogo duplo. E é isso que os liberais eles querem, exigem de uma pessoa da direita. Existe discurso equilibrado, entre aspas. Então, porque assim, o esquerdista, como atualmente é um governo de direita, ele vai falar sempre com aquela coisa de e aí, cadê o salvador da pátria? Não disse que ia acabar com a corrupção, não disse que ia acabar com ia gerar não sei quantos empregos, não sei o quê, porque eles metem tudo com a própria régua. Porque o governo de esquerda, ele dá a solução, o político de esquerda, ele dá a solução para tudo. Ele fala: vou acabar com a fome, vou acabar com a pobreza, vou gerar não sei quantos empregos, vou botar um hospital em cada esquina, vou colocar uma escola em cada esquina. Eles te dão não só político de esquerda, mas qualquer, assim, político pilantra mesmo. Ele vai dar sempre a solução. E aí quando passa o tempo e aí não vê que, sei lá, sai na notícia ou sai no blog petista que o desemprego não diminuiu, a fome não diminuiu e, sei lá, a miséria não diminuiu, aí vão dizer: aí a culpa era do PT? Era só tirar o PT que resolvia? Era só tirar a esquerda que resolvia? Então eles sempre tem que ficar chamado puxar a brasa para a sardinha. Dizer que aí vão falar: o governo Lula era maravilhoso, o que acabou com a fome, acabou com a pobreza, que não sei o que o PT combateu a corrupção. Nunca se combateu a corrupção. A corrupção alheia, né? Não, nunca a corrupção do PT, né? Mas é isso, tanto aí esquerda, aí liberais, eles exigem essa coisa da liturgia do cargo. Porque os liberais querem aquela coisa do o equilíbrio, que sabe conversar com os dois lados, né?
fica com esse discurso. Eu falei, da direita moderada. Né, o lado direito do muro. Já no lado esquerdo do muro, no lado isentão, eles querem aquele líder, aquele presidente, o ministro, assim, que seja aquela coisa que também aquela coisa de que não seja o extremista. Também saiba conversar com os dois lados. Entretanto, ele quer aquele tipo de político, ele quer aquele tipo de presidente, quer aquele tipo de ministro que só fale de pautas de esquerda. O cara falou uma pauta assim de direita, sei lá, liberalismo econômico. Aí pronto, o cara já é taxado. Aí já começa a fazer discurso de que é o governo neoliberal, como o esquerdista. Porque o isentão, ele é um papagaio de esquerdista. Se o esquerdista falar, se jogar da ponte é bom, ele vai lá, o isentão vai lá e se joga. É assim. Mas, mas aí o isentão ele exige a liturgia do cargo, quando na verdade ele tá sendo mais um papagaio. Mas é isso que eu tinha a dizer sobre essa coisa, essa hipocrisia de pedir liturgia do cargo, exigir que se comporte, escreva tal coisa de uma forma equilibrada, de forma moderada, para agradar gregos e troianos, aquela coisa. Quando você tenta agradar os dois lados, você não agrada ninguém. Então aí precisa desse discurso moderado, tal. Aí a liturgia do cargo. Quando na verdade requer o seguinte, né? Eles não querem um discurso extremista, como consideram, não, extremista. Querem aquela coisa, aquele discurso que seja o discurso equilibrado. É como eu tinha falado nos outros episódios, né? É o discurso de centro, né? Eu falei, né? Do messianismo centrista. Isso que eles exigem tanto que essa coisa da liturgia do cargo, que seja isso, seja aquela contrapolarização, contra a ideologização, aí contra o bolsonarismo, contra o olavismo, seja a coisa pra frente, nem esquerda nem direita, pra frente. É isso que esse pessoal aí, os isentões, moderados e a esquerda e liberais e afins exigem de um governo de direita, né, de políticos de direita. De direita conservadora, claro. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.